Hoje venho falar com vocês da série The Staircase, uma série meia da Netflix. Olá pessoal, tudo bem? Então, hoje trago-vos um tema um bocadinho diferente dos temas que eu costumo trazer aqui para o canal. Não diferente, porque eu costumo falar de séries aqui no canal, mas eu não costumo fazer opiniões completas de de séries de televisão, ou pelo menos não costumo falar sobre séries de televisão de uma forma mais alongada. Costumo falar sobre livros e sobre filmes, mas não sobre séries. Mas eu estas férias eu vi a série documental The Staircase. Era uma série que eu já queria ver desde que ela foi anunciada, que saiu pela Netflix, apesar dela ser uma produção já anterior Netflix. Eu não tinha conhecimento desta série e, portanto, a partir do momento em que houve mais o falatório dela com a Netflix, eu acabei então por decidir vê-la. Não estava nos meus planos vê-la já, mas realmente de vez em quando apetece-me ver assim uma série um bocadinho diferente, e esta é uma série True Crime, ou seja, uma série de um crime real que aconteceu, e é sobre isso que a série relata. E portanto decidi ver estas férias, acabei por maratonar completamente a série porque ela realmente prendeu-me, e houve coisas aqui na série que me fizeram ter vontade de falar um bocadinho mais, explicar um bocadinho mais toda a minha opinião e tudo aquilo que eu senti a ver a série, e portanto hoje trago-vos esse vídeo. Digam-me, este vídeo vai ter alguns spoilers, muito porque a série é uma série sobre um crime real que aconteceu, que foi completamente badalado nas notícias. Eu não me lembro na altura, eu acho que não me lembro de ter visto este tema na televisão nacional cá em Portugal, mas muito provavelmente também terá chegado cá, só que eu não me lembro, já foi há alguns anos. Mas é um tema que foi completamente desmiuçado pelas redes, pelas mídias, e portanto querendo falar sobre a série, terei que falar sobre alguns acontecimentos da série e portanto falarei em spoilers. Mas o documentário está todo disponível na Netflix, por isso podem ver a qualquer momento, e é um documentário que eu recomendo muito. E é isso, vamos lá então a toda esta série. The Staircase conta-nos a história do Michael Peterson. Ele é um escritor, se eu não estou enganada, ele foi à guerra do Vietnã, e depois disso eu acho que ele acabou por escrever alguns livros relacionados com isso, romances relacionados com a guerra, e portanto ele é mais conhecido por ser escritor, e inevitavelmente acabou por ficar conhecido através deste caso mediático. E basicamente o documentário conta-nos aquilo que aconteceu. Supostamente ele numa noite estava a jantar com a sua mulher, ele foi casado uma primeira vez, teve 2 filhos, e este relacionamento que ele tinha com a mulher que morreu, ela não tinha filho nenhum, ela tinha uma filha, e depois eles acabaram por adotar 2 raparigas de um casal amigo alemão. Basicamente o que acontece é que há uma noite em que eles estão a jantar em sua casa, segundo relatos dele, tiveram a jantar, beberam algum vinho, algum champanhe, acabaram por ver um filme, e no fim de ver o filme foram então até ao jardim, até à piscina conversar. Tiveram a conversar algum tempo e ao fim desse tempo ela regressa a casa, e passado um tempo, quando ele volta também para casa, é que acaba por a encontrar caída ao fundo de uma escada mais traseira da casa, e assim numa poça de sangue, vamos dizer assim, e acaba então por ligar para o 112, o 911, e pronto, dizer que encontrou a sua mulher e que ela ainda respirava e que estava muito aflito e que queria que enviassem logo uma ambulância. O que acontece é que há um primeiro momento em que ele diz que ela está ainda a respirar, quando liga para o 112, e há uma segunda ligação que ele faz, eu acho que é aproximadamente meia hora depois, e que diz que efetivamente ela já morreu, que já não respira e portanto quer mesmo que eles enviem a ambulância. E o que acontece é que, depois de chegar a ambulância, depois de chegarem os paramédicos e os bombeiros, não sei quem é que chegou também a polícia, porque havendo indícios de crime, muito provavelmente a polícia também irá ser chamada ao local, e chega também um dos filhos dele a casa, que nessa noite só estariam eles os 2 em casa, para verem tudo. O documentário não nos explica muito bem como é que correu essa primeira investigação. O que acontece é que ele é indiciado logo como o único suspeito de um crime, porque realmente as condições em que ela foi encontrada foram condições bastante, vamos dizer assim, o próprio documentário é bastante gráfico, ele mostra, apesar de mostrar efetivamente, ele mostra muita coisa. Eu não estava à espera que isso acontecesse, eu não estava mesmo à espera que eles mostrassem efetivamente, por exemplo, o corpo lá no sítio e nas condições em que foi, mas o corpo foi encontrado em muito mau estado, principalmente porque ele foi encontrado numa poça muito grande de sangue, com muitos respingos para as paredes e 7 golpes bastante grandes na cabeça, e portanto isso indiciou logo crime, indiciou logo homicídio, e ele foi então formalmente acusado como sendo o único suspeito do crime. Após a primeira fase inicial, que é então ir ao primeiro julgamento e vir à primeira audiência e perceber se o caso é ou não para julgamento, passa-se então a fase toda da investigação de ambas as partes, acusação e defesa, a escolha do júri e depois sim o grande julgamento, que demorou, eu acho, cerca de 4, 5 meses,
apesar do documentário não nos mostrar efetivamente esses longos, exaustivos dias, ele compacta muito bem ali aquilo tudo. O que acontece é que, apesar de toda a investigação ter ocorrido de uma forma bastante minuciosa, e tanto de um lado como do outro, porque a defesa também fez uma investigação fantástica, eu acho que é um ótimo documentário para quem gosta de ver filmes sobre julgamentos. Acho que é um ótimo documentário porque mostra efetivamente o trabalho da defesa, aquilo que eles fizeram, e é fantástico. Eles contrataram todos os especialistas para poderem corroborar a sua teoria, contrataram pessoas comuns mortais para terem uma espécie de pré-julgamento e olharem para tudo aquilo que a defesa estava a alegar, e dizerem se achavam que aquilo era correto ou não, e portanto terem uma espécie de pré-júri, ou aquilo que o comum mortal, porque basicamente nos Estados Unidos o que eles querem é que o comum mortal decida, o homem médio, como nós chamamos aqui. Para quem não sabe, no direito, o homem médio é o homem com capacidades físicas e mentais para perceber se determinada situação é ou não correta. E portanto, eles na América utilizam isso muito a peito, portanto, e por isso é que constituem sempre julgamentos com júri, com jurados. Portanto, vemos então um julgamento bastante interessante, porque para quem não sabe, este documentário, este crime ocorreu numa parte mais, eu acho que é mesmo na parte de Mississippi, se eu não estou enganada, eu sei que é numa parte onde os negros ainda têm uma presença muito grande, e eu acho que pelo sotaque, eu já não me lembro muito bem da terra, peço desculpa por isso, mas pelo sotaque que todos apresentavam, era dessa zona. Principalmente nós percebemos isso através não só do júri, que é maioritariamente composto por pessoas negras, mas também pelo sotaque da parte do Estado, dos advogados do Estado, como eles gostam de ser chamados. Principalmente uma delas, que tem um sotaque bastante marcado, parece mesmo aquele sotaque à negro mesmo ali do Mississippi, estão a ver, com a boca muito aberta, estão a perceber, e as roupas que ela vestia na altura, porque este crime ocorreu nos anos 2000, início dos anos 2000, as roupas, a forma como ela falava, a forma muito marcada, muito, estão a perceber, e portanto todo o julgamento foi bastante enfático à volta de que ele matou a mulher, porque a mulher foi encontrada em condições muito terríveis, e portanto quem olhasse para a cena do crime iria logo acusá-lo, logo à partida, não haveria outra hipótese, e tudo aquilo que aconteceu durante o julgamento levou efetivamente à sua condenação. Inicialmente ele foi condenado a prisão perpétua sem condicional, ou seja, sem poder pedir para sair. Mas o que aconteceu foi que ao fim de 8 anos aconteceu um problema com uma das pessoas que foi testemunhar a tribunal, um dos técnicos de sangue, um técnico que foi testemunhar sobre os respingos e sobre essas coisas todas do sangue. O que aconteceu foi que ele foi condenado por falso testemunho num outro processo, num processo que iligou um senhor também da prática de um crime de homicídio, e portanto eles tentaram levar o processo outra vez a tribunal e conseguiram então que essa testemunha e esse testemunho fosse retirado então do julgamento, que ele fosse liberto através de uma fiança e que voltassem a um julgamento, voltasse o julgamento a ser repetido. E portanto o que acontece é que passados 8 anos ele acaba então por sair, por voltar ao mundo real e por ter a oportunidade de voltar a um julgamento. O que acontece é que o advogado que o apoiou no início do processo não quer voltar a um julgamento, porque ele ficou bastante, vamos dizer assim, eu acho que o primeiro julgamento o abalou um bocadinho, portanto ele não quis mesmo regressar ao julgamento, e eu não percebi muito bem porquê, porque isso também não já é falado, porque ele continua com ele até ao fim, mas eu acho que o facto de ele ter perdido, vamos dizer assim, o abalou um bocadinho enquanto advogado, vamos dizer assim, e então o caso é entregue a um outro advogado, porque ele define-se então como, cá em Portugal seria insolvente, ele não tem dinheiro para sobreviver e portanto não tem dinheiro para pagar um advogado, e portanto o Estado dá-lhe um novo advogado e ele é então assessorado por uma nova equipa, e portanto o que acontece é que no fim ele acaba então por fazer um acordo. A pessoa diz que é culpada para não passar por um novo julgamento, para não passar por tudo aquilo que acabou por passar, porque ele já tinha 70 anos quando isto aconteceu, agora em 2016, e portanto ele acabou então por dizer não, eu sou culpado. O mais engraçado é que ele não quis dizer a palavra culpado, mas quando o juiz diz aceita-se culpado, pronto, e ele diz que sim, e portanto o caso acabou por aqui. Apesar dele, desde o primeiro dia até o último dia do documentário, sempre dizer que é inocente. E este é um documentário simples, é um documentário muito interessante sobre o sistema jurídico americano, o sistema investigativo da altura daquilo que fizeram, mas é muito mais do que isto.
e é isso que eu também quero aqui comentar com vocês. Foram os pequeninos pormenores que me fizeram ter algumas dúvidas, não só em relação ao protagonista, ao nosso suposto assassino, mas também a toda a investigação à volta deste caso, tanto da parte do Estado como da parte do privado e todas as pessoas envolventes. Começando então desde o início. A primeira coisa que me fez mais espécie desde o início foi quem teve a ideia de criar este documentário. E foi uma coisa que ao longo de toda a série eu fui me questionando, porque o documentário, todo ele é muito bem fundamentado. Principalmente o documentário acompanha o Michael Peterson e a sua família, mas o documentário também vai acompanhar polícias, vai acompanhar o Ministério Público, nós chamaríamos o Ministério Público, vai acompanhar a família da mulher, da senhora que morreu e, portanto, o documentário é bastante abrangente e fala com toda a gente. O documentário não é egoísta a esse ponto. Mas desde o primeiro dia que eu tive, não sei porque, tive aquela pergunta, quem é que teve a ideia para criar este documentário? Porque há outros documentários que nós temos plena consciência de que foi alguém que viu esta história e que teve curiosidade em contar esta história e, portanto, vai remexer no passado e vai remexer em filmagens passadas. Este não, este nós temos plena consciência de que o documentário foi filmado quase que desde o primeiro dia. E, portanto, eu tive sempre essa ideia, quem é que teve a ideia de criar este filme? A ideia foi do próprio Michael Peterson. Isso foi para mim uma coisa bastante chocante. Ele teve a ideia de criar este documentário desde o primeiro dia que ele quis deixar registado todas as suas impressões, todas as suas falas, todas as suas ideias, tudo aquilo que ele quis passar, a imagem que ele quis passar foi desde o primeiro dia que ele quis deixá-la registada em documentário. Isso para mim foi a primeira red flag, ou a primeira bandeira vermelha que se assinalou em mim e eu pensar, quem será este Michael Peterson? E portanto, é bastante interessante, eu acho que é bastante interessante este facto porque realmente nós ao longo de todo o documentário, é uma coisa muito impressionante que eu também achei, ao longo de todo o documentário nós vamos ver uma família muito feliz, muito divertida, quase que ao segundo dia após a morte da senhora estavam todos a rir e todos divertidos à volta da mesa a conversar como é que a coisa iria ser a partir dali e isso para mim acabou por ficar marcado porque ninguém é perfeito o tempo todo, ninguém sorri o tempo todo, ninguém fica feliz o tempo todo e ainda por cima uma pessoa que está a ser acusada supostamente, injustamente, não fica bem o tempo todo e praticamente é isso que nos é passado, não só da família mas também dele. Raramente vemos alguém com um ataque de choro assim, de raiva, raramente vemos alguém dizer nomes de raiva mesmo, dizem nomes, mas é tipo, aconteceu. Ninguém fica assim com uma acusação destas, ninguém. Eu acho que ninguém. E portanto, para mim, acho que o filme também teve essa ideia. A ideia de transmitir um Michael Peterson calmo. Um Michael Peterson feliz, com uma família fantástica à volta dele, mas que muito provavelmente, por trás das câmaras e por trás de tudo aquilo que aconteceu, muito provavelmente a coisa não seria assim. E portanto, isso para mim foi uma das maiores falhas que este documentário teve, porque realmente mostra-nos um lado muito calmo de tudo aquilo, que muito provavelmente não foi isso que aconteceu. A segunda coisa que me chamou mais a atenção neste documentário, e que eu acho que não sei porque não foi abordada neste documentário, eu depois também acabei por não pesquisar muito, foi o facto de, em todos os momentos, e tanto no julgamento como antes do julgamento e mesmo depois do julgamento, uma das coisas que mais se afincavam era o facto de quando a polícia chegou ao local do crime, o sangue estar seco, e portanto isso indiciava que a vítima já tinha sido morta ou já tinha morrido há muito tempo, pelo menos porque o sangue não coagula nem fica seco assim, uma poça de sangue, vamos dizer assim, não fica seca de um momento para o outro. E o que aconteceu foi que a polícia não pôde recolher o sangue nem fazer testes através do sangue porque ele já estava seco, efetivamente. Para além de que toda a investigação da polícia teve muitos erros desde o início, portanto este foi para mim o maior e aquele que, para além da roupa não ter sido testada, vamos dizer assim, porque na altura não sei, ou não quiseram, porque eu acho que meios já havia, em 2000 já havia bastantes meios. Mas o que acontece, e para mim, uma das coisas que devia ter sido mais estudada e mais afincadamente pelo Ministério Público, era o facto do sangue já estar seco há muito tempo. Isso indiciava que ela tinha estado naquela posição imenso tempo. E portanto que o Michael Peterson tinha estado na piscina horas até a encontrar e portanto isso não corrobora com o facto de ele ter ligado perto da meia-noite e portanto como eles tinham estado a jantar a ver um filme e tinham ido conversar para a piscina, a ideia dele seria ela caiu e eu passado uma horinha ou meia horinha estive lá ao pé dela e portanto isso para mim não corroborou muito essa ideia e para mim teria sido uma das coisas que eu acho que deveriam ter aprofundado mais, porque eu acho que para mim foi das coisas que para mim mais me suscitou interesse ao longo de todo o filme. Outra coisa que chamou muita atenção neste filme, eu acho que a maior coisa que chamou a atenção neste filme foi o facto de
o Michael Peterson não ter tido esta experiência de alguém morrer perto dele numas escadas. E durante a investigação o que acontece é que toda a gente vai buscar esta história. O Michael Peterson, depois da guerra, foi viver para a Alemanha com a sua primeira mulher, onde também tinha os seus dois filhos, e viviam perto de um casal amigo, que também ele era militar e, portanto, eles pertenciam ao mesmo círculo de amigos, e cuja mulher desse casal era muito amiga da primeira mulher do Michael. E o que acontece é que há uma noite em que supostamente eles tinham ido lá todos jantar a casa, e quando eles vêm embora, a senhora também aparece outro dia morta nas escadas. Na altura, as filhas desse casal eram muito novas, porque o pai também já tinha morrido, e o Michael e a senhora que morreu agora decidiram então adotar estas duas crianças, estas duas raparigas, que depois se mantêm ao longo de todo o documentário muito fiéis então ao seu pai. O que acontece é que durante toda uma investigação eles decidem retirar o corpo dessa primeira mulher, o Ministério Público, fazer uma nova autópsia e perceber se essa primeira mulher tinha sido ou não vítima também de um crime. Estão a imaginar a coisa? Todo este trabalhão que a polícia teve para fazer isto é que não estão mesmo a imaginar. Eles tiveram que ir buscar a senhora a uma outra ponta da América, trazê-la no carro funerário até a outra ponta da cidade onde eles estavam a fazer o julgamento para fazer a autópsia. Isto foi muito engraçado, porque depois na viagem, eles tiveram que fazer a viagem com polícias e eles tinham que ir parando, dormindo em motéis e tinham que ficar sempre um polícia a ver se ninguém ia mexer no caixão. Muito creepy. Mas pronto, o que acontece é que toda esta questão, e depois claro, a autópsia deu que efetivamente a senhora muito provavelmente também teria sido a vítima de um assassinato e portanto o que acontece é que todos estes pontinhos levaram a que ele cada vez mais, a acusação cada vez mais ficasse forte no sentido de ele ser o assassino. E depois, claro, a última grande batalha para ele foi o facto de terem descoberto que ele era bissexual e que muito provavelmente, porque quando fizeram as buscas à casa, descobriram muita pornografia, muitas imagens e muitos e-mails para com, iríamos dizer, acompanhantes de luxo, porque o senhor foi testemunhar em tribunal e disse que levava muito dinheiro. E portanto a grande teoria do Ministério Público seria que ela descobriu nessa noite que ele era bissexual e que tinham tido uma grande discussão. O mais engraçado neste documentário foi o facto de ele sempre dizer em tribunal que ela sabia, que ela não se importava e portanto que ele tinha encontros sexuais com outros homens que não eram casos, eram só encontros sexuais e que ela não se importava. E há um episódio do final do documentário ele dizer que ela não sabia. E portanto para mim há coisas neste documentário que corroboram tanto a parte dele ser inocente como a parte dele ser culpado. E portanto tudo isto, tudo o facto de ele ser muito feliz, de darem-se todos bem e de transmitirem muito amor, e ao início é muito engraçado porque toda a gente diz isso, a irmã da senhora que morreu, a filha dela que vivia com eles, eram todos muito divertidos e muito amor, mas algo ali não bate certo. Porque vocês olham para alguém que é sempre muito feliz e de repente há sempre ali qualquer coisa que não está certo. E portanto eu acho que o facto dela não saber que ele era bissexual, e depois, claro, há muitas teorias de que ela tinha um grande seguro de saúde, e se por acaso ali no artigo, não pesquisei muito, mas este li, que ela tinha um grande seguro de saúde, que ela, um seguro de vida, que ela estava prestes a ser despedida do seu trabalho e portanto estava bastante nervosa, e portanto há aqui pequeninas coisinhas que acabam por depois corroborar a tese de que ele poderá ser o assassino. Mas o que é certo é que ele ficou firme na sua ideia de que era inocente e portanto levou a sua ideia até ao fim. E ficou sempre com o apoio dos seus 4 filhos, porque depois a outra enteada, a filha dela, acabou por não querer mais nada com ele e ela acabou por seguir a sua vida. Mas é engraçado este documentário, é muito engraçado de vários pontos de vista, não só este dele enquanto personagem, porque eu acho que é um documentário muito bom em termos de mostrar como é que se prepara um julgamento, como é que se prepara a coisa mesmo a sério, a fundo. Portanto, é um bom documentário nesse aspecto. É um bom documentário na forma como mostra, porque o documentário é bastante parcial. Ele mostra muito aquilo que ele é, o Michael Peterson, e mostra que quis mostrar mesmo a sua faceta mais calma, para que toda a gente também acreditasse nesse seu lado. Eu acho que isso foi muito mau, porque, pelo menos para mim, fez com que eu tivesse a ideia totalmente oposta dele e fez com que eu cada vez mais pensasse que ele era o culpado e portanto acho que não funcionou para mim nesse sentido. E depois, claro, é difícil acreditar que alguém tenha caído
como a defesa queria dizer, naqueles primeiros 3 degraus que ela tinha bebido muito e que tinha escorregado e caído, e que tinha caído tantas vezes para fazer 7 perfurações na cabeça. Portanto, 7 traços. Há ainda uma teoria, que essa teoria não é falada, ou pelo menos é falada, eu não vi essa parte do documentário, mas eu acho que não. É uma teoria que acho que foi falada em tribunal, mas que depois não foi corroborada, que é a teoria da coruja, que supostamente houve uma coruja que a atacou, lhe fez as 7 cortes na cabeça e porque supostamente na análise à roupa tinham aparecido penas. Portanto, essa teoria não é corroborada, mas é falada pelo primeiro advogado de Michael no último episódio, eu acho, em que ele fala teorias das aves de rapina e, portanto, é falada aí. Mas é engraçado de ver porque todas as partes intervenientes extra Michael Peterson acabaram por referir o seu lado mais mau, o seu lado mais agressivo, os seus podres, e portanto tudo levava a crer que sim, que ele era o culpado, mas por outro lado nunca ninguém o conseguiu acusar e portanto, olhando para o direito, ninguém é culpado até a prova em contrário, portanto é difícil. Às vezes é difícil. E às vezes é difícil achar que podemos culpar alguém, podemos inocentar alguém, porque não temos provas e, portanto, é muito difícil às vezes no direito as coisas acontecerem, porque não havendo provas não há nada para corroborar a acusação ou a inocência de alguém. Se bem que na América não existe a presunção de inocência ou não existe o inocente, quando alguém vai a tribunal eles declaram-se culpados ou não culpados. Guilty or not guilty, não é guilty or innocent. Eles nunca dizem I'm innocent. Eles têm uma coisa muito engraçada que é a dúvida razoável. Eles têm sempre a dúvida razoável de que pode ser culpado ou pode ser inocente. Portanto, eles nunca se declaram inocentes. O documentário é muito interessante e o que eu mais achei interessante depois no fim foi o facto de o juiz que presidiu a todos estes julgamentos, o primeiro e o segundo, porque foi o mesmo juiz que foi designado para os dois. Não sei se isso cá em Portugal seria possível, mas lá na América foi. O que eu mais achei interessante foi o facto de o juiz ter dado um depoimento para o documentário e ter dito que muito provavelmente houve erros muito grandes durante o primeiro julgamento. Erros esses que poderiam, hoje em dia, e com um julgamento razoável, o ter completamente inocentado. E, portanto, se o juiz vem dizer isto para uma câmara de televisão, para mim está tudo dito. Eu acho que o mais interessante que se tira deste documentário e de outros, Making a Murderer, ou entre outros, é o facto de a justiça americana ter falhas muito grandes. Falhas essas que eu vejo o nosso sistema judicial em Portugal até ter sistemas melhores para procurar os culpados inocentes, mas o sistema americano tem falhas muito grandes. Principalmente o facto, eu acho, de, por exemplo, os advogados do Estado existirem da forma como existem e, portanto, é uma das coisas que a mim me mete um bocadinho mais de confusão, mas é um documentário que eu recomendo muito. Eu senti que tinha que fazer este apontamento aqui para vocês enquanto vídeo, para mim própria, para quem já viu o documentário e queira conversar comigo também. Acho que é sempre um ótimo momento para partilharmos ideias e é isso. Espero que tenham gostado. Digam-me nos comentários se vocês já viram este documentário e partilhem tudo comigo, o que é que vocês acharam, o que é que vocês não acharam, se acharam que ele era culpado, se acharam que ele era inocente. Partilhem tudo comigo nos comentários que eu vou adorar saber. E é isso, espero que tenham gostado. Um grande beijinho e até o próximo vídeo. Tchau!